Olá, pessoal do nosso gabinete. Meu nome é Neftali, este é o quadro Nosso Gabinete Entrevista e hoje a gente vai falar com a Júnia Roara. Então, a gente vai falar com a Júnia, que ela é psicóloga clínica, né? É uma psicóloga que trabalha com gênero e sexualidade, mais especificamente no ambulatório trans, entendendo que chegarmos a esse lugar de definição já foi um processo anterior a essa conversa, né, Júnia, para a gente entender como que a gente se situaria dentro desse campo tão amplo. Se apresenta um pouco para a gente aqui no nosso gabinete, né? Conta até disso também, dessa especificidade da sua prática. Tá bom. Olá, Neftali, olá, você que está do outro lado. Primeiramente, muito obrigada por esse convite. Estou honrada de estar nesse lugar de interlocução privilegiada pelo nosso gabinete, né? Essa iniciativa da Gabi, da Larissa, esse lugar que é ocupado, né, por pessoas que eu admiro tanto e que têm prestado um serviço muito importante para estudantes de psicologia, por profissionais, porque nos oferece a possibilidade de falar, de discutir, de problematizar temas tão importantes para a psicologia. E Uhum, parabéns pela sua iniciativa com esse painel de entrevistas. obrigada. Eu me chamo Júnia, gosto de ser chamada de Júnia Roara. Eu estudei psicologia na UFO, me formei há 15 anos. E lá no Instituto de Psicologia, eu estudei também neuropsicologia e fiz o meu mestrado, né? E eu acho que dentro dessa trajetória profissional tem coisas importantes para pontuar, assim, para falar desse arco, né, que a gente está contando, assim. Na minha graduação, eu acho que tem duas vivências muito marcantes, que foi a minha participação no movimento estudantil, o meu projeto de iniciação científica em assentamentos rurais, e eu estava sempre muito provocada, muito sensível às pessoas inseridas em determinado contexto e como é que o contexto influenciava na subjetividade, nisso que a gente chama de saúde psíquica, saúde mental. E eu estava sempre muito angustiada com essa questão. O que a psicologia pode fazer Uhum, nesses contextos? E eu acho que aí tinha uma questão importante para mim, porque o lugar de onde eu vinha, a psicologia não existia, né? O sofrimento psíquico era tratado como falta de vergonha na cara, ou uhum, falta de uma mala de roupa para lavar, uhum, né? Ou então era aquele negócio, psicólogo é coisa de louco, né? Então, como é que esse contexto respondia a isso? Então, isso me isso me angustiava bastante, isso me intrigava, né? E aí trabalhando com assentamentos rurais e a experiência da disciplina com Emerson, em terapia e técnica de grupo, me dava algumas dicas. Tem algo ali que me respondia, mas que eu só fui entender muito mais tarde, né? Uma coisa que tinha a ver com grupos e tinha a ver com construcionismo. Eu acho que na neuropsicologia me espanta também a quantidade de perguntas que a gente ainda tem, né? Essa realidade biológica, fisiológica importante, mas quantas perguntas, quantas coisas que a biologia ainda não responde para a gente. Eu estou uhum. achando super interessante, né, Felipe, que eu estou acompanhando assim aquele drama, né, do John Depp com a Amber Heard e os dois pagaram psicólogos, né, para diagnosticá-la e aplicaram centenas de baterias de testes, né, Uhum. em cada um dos psicólogos que está defendendo dos dois lados, e no final das contas eles chegam a conclusões diferentes, assim. Então, o que que é essa objetividade, né, que a gente Uhum, está buscando? uhum. Muitas coisas para serem pensadas, Sim. além das questões sociais e os atravessamentos de gênero desse caso, enfim. E o mestrado também, né, ele vem assim nessa busca de problematizar a minha prática. Sempre vieram nessa perspectiva, né? Então, eu defendi o mestrado em 2019 falando sobre as miudezas do cuidado. O que que significava o acompanhamento psicológico de pessoas trans, né? Porque que lugar é esse da psicologia nesse acompanhamento? Eu acho que aí eu já queria colocar, né? Porque
é um lugar difícil, tenso para estar. Eu Uhum, comecei no ambulatório trans, aqui do Hospital de Clínicas, em 2011, então há mais de 10 anos. E naquele momento a gente sabia exatamente o que não era para fazer. A gente já tinha dissertações e pesquisas contando para a gente que as práticas muitas vezes estavam reproduzindo violência e produzindo sofrimento, que era o que a gente deveria cuidar naquele momento. E a gente sabia que a gente queria trabalhar a partir de uma perspectiva despatologizante. Mas como é que a gente faz isso na prática, né? Porque é extremamente desafiador, uma vez que acompanhamento, psicólogo, laudo, era o que a portaria do SUS, portaria do processo transexualizador, colocava como a porta de acesso a alguns procedimentos. Então, como é uhum, que a gente ia negociar isso na interação, no cuidado, nessa conversa com os nossos usuários? É isso. Eu falei para você da minha trajetória de formação e contei então que eu estou no Hospital de Clínicas, estive no Hospital uhum, de Clínicas durante mais de 15 anos. Atualmente eu trabalho no hospital, especificamente no ambulatório e no meu consultório, onde eu uhum, também faço atendimentos clínicos, individuais, de casal, uhum. supervisões, grupos de estudo também. Eu acho que, a Júlia, você citou em um momento da sua trajetória, né, a sua atuação dentro do construcionismo, né? Não sei se todo mundo, eu acho que aqui no nosso gabinete vocês já ouviram algumas vezes a gente falar disso, porque tem o meu curso com a Ana, né, com a Camila, em que a gente vai falando um pouco disso. Mas qual que seria a especificidade, Júlia? E talvez isso te convidaria um pouco a contar de qual é o seu lugar, como que a psicóloga Júlia atua dentro de um ambulatório trans. Vamos pensar que quem está ouvindo a gente não tem a menor ideia do que acontece num ambulatório assim, né? Então, eu fiquei com duas perguntas. Primeiro, assim, como que funciona? Qual é o seu lugar dentro desse ambulatório? E qual que é a influência da sua abordagem construcionista dentro desses espaços? Faz sentido as duas perguntas? Eu acho que elas podem ir conversando ali no meio, né? Tá bom. Vai me contando se eu estou conseguindo atender e responder essas questões. Eu te digo, Júlia, que eu acho que para mim também é um desafio, né? Porque eu também me direciono por essa compreensão teórica, né? Então, para mim, eu vou ir ouvindo e talvez num lugar conhecido. Mas se você que está ouvindo, a gente talvez em algum momento dizer de algo que te surgiu dúvida, já pode ir deixando aqui nos comentários que a gente pode ficar atento a responder caso essas dúvidas surjam, tá bom? Neftali, o ambulatório trans de Uberlândia existe desde 2007. Ele é fruto de uma pesquisa de doutorado da professora Flávia Teixeira. E naquele momento ela trabalha com as travestis e aí ela entende que não tem nada na saúde pública que pudesse atender às especificidades de saúde dessa população. Ela conta que as travestis falavam para ela assim, na pesquisa de campo: as pessoas acham que tudo que a gente precisa é de camisinha e de retrovirais. Então, ela lembra que se estava com a unha encravada, se estava com o joelho inchado, era tudo no Herbert de Souza, que é o nosso ambulatório para HIV/AIDS, né? E isso era muito triste, né? Então, você chegava uma travesti, não tinha saúde, não tinha olhar. E aí ela começa a construir um serviço que pudesse olhar para essas pessoas, de onde essas pessoas realmente pudessem chegar, serem ouvidas e acolhidas em suas demandas e necessidades. Então, o início é isso, em 2007. E é Uhum. um ambulatório pioneiro no Brasil nesse sentido. Nós somos o primeiro ambulatório do Brasil, por exemplo, a inserir o nome social dentro do sistema. Então, dentro do sistema que gerencia o hospital, os atendimentos, a pessoa podia, desde essa época, inserir o nome social e aí todos os pedidos, documentos internos sairiam com esse nome social. E durante muito tempo, as meninas, as travestis, usavam a carteirinha do hospital como documento de identidade, porque era a única coisa que elas tinham que pudesse afirmar uma identidade naquele momento.
Ao longo desses anos, o ambulatório foi se desenvolvendo. Ele funcionou durante muito tempo como um projeto de extensão chamado Em Cima do Salto, ficou muito famoso em Uberlândia. E dentro desse grande programa tinham vários projetos, né? Vida nas calçadas, educando pelos pares, mulheres no cárcere. E aí o ambulatório era um desses projetos e funcionava com professores e com estudantes extensionistas. Uhum. Em 2017, se eu não estiver enganada, nós conseguimos o credenciamento pelo Ministério da Saúde. E aí a gente passa a chamar Centro de Referência em Atenção Integral à Saúde Transespecífica. E aí a gente passa a compor essa rede, que ainda é muito discreta, num cenário nacional, para o atendimento de pessoas trans. E aí, nesse momento, o que nós temos? Uma equipe multidisciplinar, que é composta por médica endocrinologista, médica ginecologista, assistente social, psicólogo, psiquiatra, além de estudantes e residentes que passam pelo ambulatório em todas essas áreas. O meu trabalho nesse sentido consiste nesse trabalho que é com uma equipe multidisciplinar também. Uhum. Mas, Neftali, como eu falei para você, eu contei a história do ambulatório e contar das tensões, né, para contar o que eu fazia ali, o que eu faço no ambulatório. É importante pensar assim que esse era um lugar muito incômodo para a Uhum. psicologia também, porque colocaram a psicologia nesse lugar de laudar pessoas. Então, a pessoa chegava no consultório para convencer o psicólogo de que ela era uma mulher de verdade e que ela merecia e que ela tinha direito a ter acesso ao tratamento hormonal ou a um laudo para fazer a cirurgia, por exemplo. Uhum. Então, eu gosto de contar uma história que uma paciente, eu falo paciente, né? O vício da Uhum. linguagem hospitalar. Mas uma das nossas usuárias chega e fala assim para mim que está sofrendo muito, que precisava muito do acompanhamento psicológico, que ela estava extremamente infeliz com o corpo dela e que por isso ela precisava desse acompanhamento e ela foi acolhida, a gente desenhou um projeto, um plano de acompanhamento e ela voltou em 15 dias. E aí ela falou assim para mim, doutora, esquece tudo que eu falei, é tudo mentira. É porque a minha questão é que eu quero voltar a estudar e quero tirar carteira. E eu não quero fazer isso com meu nome de registro, é muito constrangedor. E eu entendi que para eu mudar meu nome, eu preciso do seu laudo. E para ter o seu laudo, você precisa entender que eu sou uma mulher trans. E para ser uma mulher trans, eu tenho que sofrer por ter esse corpo, por estar nessa performance. Gente, olha. E aí, quando eu saí da sua consulta, me falaram que aqui não é assim. Então, eu queria te contar isso, que o que eu preciso é de trocar o meu nome, porque eu quero continuar os Uhum. meus projetos de vida, né? E aí nós conversamos sobre tudo isso, e lá no CRAS, então a gente desconstrói essa ideia do laudo através de um relatório do serviço. Naquele momento, as mudanças de nome eram judicializadas, demoravam muito tempo, e o nosso relatório contava que essa pessoa é acompanhada, que ela tinha plena condição de tomar a decisão sobre a vida dela, né? Que ela era assídua no tratamento, que o Brasil ainda estava engateando nessas políticas, que eram poucos centros que faziam cirurgias, que a gente não podia exigir das pessoas fazerem cirurgia para elas mudarem de nome, porque o nome era muito importante. A gente contava nesse relatório quanto que a mudança de nome poderia auxiliá-la e era importante para ela. E a gente assinava tudo isso juntos, tá bom? Hoje está muito mais simples, né? Porque você pode fazer diretamente no cartório, apesar de ser um tanto caro, muito mais rápido, muito mais simples. Mas naquele momento era a forma como a gente resolvia. Uhum. Então percebe essa problematização, essa negociação, por isso Sim. que eu chamo de miudezas, assim, que é dessa escuta.
E aí ela já está contando para mim que as necessidades nem sempre são do acompanhamento em si por causa de um sofrimento intrínseco, Uhum. psíquico, mas tinha algo na relação com esse social, com esse político, que provocava sofrimento, que impedia ela de exercer uma Uhum. cidadania plena, né, de fazer coisas que eram absolutamente comuns para pessoas cisgêneras, né? E ela já me conta que essas necessidades são muito diversas também, que tem muitas formas de viver e expressar a sua identidade de gênero. Ela falava assim: tá tudo bem com o meu corpo. O meu companheiro, eu e meu companheiro temos um casamento feliz. Isso não é problema para exercer a minha sexualidade. A questão é o nome, né? E aquele era um impeditivo legal, político, né? Uhum. Não era da ordem. De direito, né? Isso, exatamente. Então, esse espaço foi sendo construído, esse fazer foi sendo construído no dia a dia. A gente foi aprendendo a fazer fazendo também. Muito Uhum. nessa escuta, né, do que as pessoas, do que os usuários estavam trazendo para a gente como as suas necessidades, de fato, né? Eu lembro que nós estávamos também com a equipe no encontro de ambulatórios em São Paulo, e uma psicóloga perguntou para mim assim: mas se vocês não fazem cirurgia lá em Uberlândia, o que vocês fazem lá? O que o psicólogo faz lá se vocês não fazem cirurgia? Porque era essa a perspectiva. Se o psicólogo não está lá para laudar, então para que tem? Querida. Né? Que cuidado que é esse? O que mais vocês precisam? Então, o meu trabalho hoje no ambulatório consiste num rol de atividades. Além do atendimento individual dos nossos usuários, do atendimento e orientação de famílias, discussão de caso com as equipes, supervisão de estágio, preceptoria de residência também. Tem todo essa preocupação também de participar de espaços como esse, né? Aula, palestra, workshop, conferências para a gente discutir, debater, divulgar sobre essa prática também, né? E agora a gente tem também o atendimento em grupos, né? Eu acho que uma parte importante também desse trabalho, que não pode ser ignorada, e ele vai envolvendo a necessidade de uma articulação política também, né? De você fazer esse matriciamento de rede, de você buscar outros atores, outras instituições que podem somar para garantir o acesso a direitos e às demandas que estão sendo trazidas nesse momento. Então, é como o Marco Aurélio escreveu, né, no Ambulário. É um ambulatório que tem braços e pernas longos, né? Ele não está só dentro do hospital, né? Ele precisa alcançar muitos outros espaços sociais para Uhum. conseguir oferecer aquilo que se propõe, que é o cuidado integral dessas Uhum. pessoas. Então, Júnior, eu estou entendendo que é como se, à medida que você foi caminhando, você também foi inventando o jeito de ser psicóloga nesse espaço, né? Junto com essa Exatamente. equipe, junto com toda essa articulação, mas você foi inventando um jeito meio júnior, meio a partir das necessidades e demandas, foi se construindo no caminhar desses 10 anos, né? Uhum. Então, me parece É, que tem sido, né, um trabalho árduo, pelo modo como é, você compartilha, né? exatamente, né? É muito trabalho, e é delicioso porque ele, ele te coloca assim frente a questões muito intrigantes, sabe? Uhum. Sobre o ser, estar em sociedade em relação, né? E aí, Sim. uma pergunta que as pessoas, vez ou outra, me faziam mas você trabalha com qual abordagem, né? Uhum. O que te guia lá? E às vezes era difícil para mim me, me posicionar, né, de uma forma clara. E aí foi quando eu falo, né, do construcionismo. Quando eu passo a estudar, né, as práticas clínicas sensíveis ao construcionismo social, eu entendo que ele me oferece o arcabouço de ferramentas e uma leitura
uma leitura do indivíduo que dava conta disso que eu estava buscando. Porque o construcionismo traz essa perspectiva, né, da especificidade social histórica, das formas da gente ser, de estar no mundo. Então, eu preciso olhar para essas pessoas dentro do contexto em que ela vive, né? O que significa ser uma travesti, uma pessoa trans em Uberlândia, ou lá no Amazonas, ou quando eu atendo uma travesti de 50 anos, ou quando eu estou atendendo uma adolescente de 10. São realidades muito diferentes. E mesmo se eu estou trabalhando com pessoas da mesma idade, no mesmo tempo histórico, é diferente se ela participa de uma família evangélica ou uma família umbandista, por exemplo, ou agnóstica. Então, todos esses atravessamentos. Então, esse olhar para o ser, né, sócio-histórico, mas também o ser das relações, porque essa concepção de gênero, né, ela vai sendo construída ao longo do tempo, mas ela é construída em cada ecossistema de relações específico. Então, a gente pode sim se perguntar o que significa ser mulher há 50 anos, o que significa ser hoje, então, o gênero como essa construção social, mas mesmo dentro do nosso contemporâneo, dependendo da família, dos espaços onde eu transito, isso tem implicações muito diferentes também. E a minha escuta precisa dar conta disso, né? E o construcionismo vai me dando essa possibilidade, né? Eu acho que tem uma outra coisa que também faz parte desses pilares fundantes, que é do sujeito inserido na linguagem, né? E como é que a nossa realidade não descreve, mas constrói a realidade. Então, como é que a gente se narra dentro de todos esses processos? E eu acho que aí a gente entra também com nossos recursos terapêuticos, né? E é a partir dessa postura crítica e reflexiva também, dessa escuta crítica e reflexiva, que a gente vai abrindo espaço, um espaço que é criativo também, para outras possibilidades de ser, de estar no mundo. Eu fui ouvindo você e fui me conectando com sua fala inicial, né, de quando você disse, eu estou aqui na dúvida qual a palavra exatamente que você usou, mas algo como você disse assim, eu me atentar às miudezas do cuidado, né? Não sei se tem uma palavra melhor, eu estava aqui falando, gente, ela usou uma palavra, mas que eu acho que é isso, né? Olhar para o outro é também observar as miudezas das coisas que o atravessam, né? E não é um modelo de cuidar que talvez a gente vai colocando no outro, mas você está contando um pouco de, olha, essa prática nesse ambulatório é de olhar as miudezas, de onde essa pessoa está situada, de tudo que me conta qual é o melhor jeito de estar junto e cuidar a partir disso, né? Então, acho que eu fui entendendo desse lugar, tanto qual é o seu papel, vamos dizer assim, né? Como você tem desenvolvido a sua prática e qual que tem sido a influência do construcionismo dentro disso, né? Gente, olha, a gente aqui, junto com a Júnia, perdi até a noção do tempo, assim. Então, acho que a gente poderia, caso surjam interesses maiores, novamente eu falo, coloque nos comentários que a gente pode, quem sabe, né, Júnia? Já estou aqui de antemão dizendo que a gente pode trazer uma parte 2, né? Mas eu gostaria que, já caminhando para o fim dessa nossa conversa, você pudesse dizer um pouco assim, alguém que se interessou, alguém que ficou assim, deu aquele quentinho de, nossa, isso faz muito sentido, gostaria muito de poder ter essa prática. Que mensagem que você daria nesse... O que você contaria? Pode ser dos desafios, dos encantamentos, né? Eu sempre trago essa pergunta, porque eu acho que ela pode responder, né? Sei. Ela é bem ampla, fique à vontade. Bom, eu sou suspeita, né? Porque para mim tudo é encantamento. Olha, adoro. Vou falar um pouquinho disso, mas olha só. Eu acho que um ponto importante para eu lembrar, você fala das pessoas que se interessaram por essa área, porque é muito comum que os residentes, os estagiários que chegam no ambulatório digam: a gente não vê nada sobre isso na faculdade, né? Então, eu acho que falta ainda nos cursos, de uma maneira geral,
disciplinas mais específicas para conversar sobre gênero dentro dessa perspectiva crítica e reflexiva, né? Uhum. Eu lembro que durante a minha graduação, a disciplina de sociologia me ajudou muito, porque a gente leu História da Sexualidade, do Foucault, então a gente conseguiu pensar um pouco sobre algumas coisas, mas as outras disciplinas de sexualidade ou psicopatologia trazia essa perspectiva do gênero e da sexualidade dentro de uma perspectiva muito patologizante, né? Eram diagnósticos, eram códigos, e a vida não cabe dentro desses códigos, né? Mesmo quando eu olho para as descrições, diagnósticos desses dois grandes manuais, a vida é muito mais que isso, né? Então, as pessoas que se interessam por essa área vão precisar buscar interlocutores que se alinham, que se afinam dentro dessa perspectiva. Uhum. Sejam professores, sejam colegas, sejam coletivos, né? E eu sei que na UFO já existem alguns nessa linha, e buscar os estágios específicos nessa área. E isso é uma notícia boa, que a gente está construindo o CRASH como um campo de prática permanente para a psicologia, né? A gente está Uhum. tentando fazer realmente isso valer. Nesse compromisso também de que esse é um espaço de aprendizado, né? É um grande laboratório de práticas também. Uhum. Uhum. Mas, para além disso, além de buscar interlocutores, perspectivas críticas e reflexivas, o que eu contaria para essas pessoas que estão interessadas, que estão ouvindo a gente, é que se entreguem à travessia, né? E isso foi o meu grande aprendizado, a minha grande vivência no ambulatório, né? Que a vida é uma grande travessia, que nós somos seres em processo, em constante construção, que nós não estamos prontos, acabados, e que nenhum corpo é definitivo também. Então, que a gente possa realmente se entregar a essa grande aventura, que é a construção de si mesmo, seja no seu aspecto profissional, seja no seu aspecto pessoal também. E aí eu queria lembrar de uma coisa que o Pedro Martins falou um dia, não me lembro em qual interlocução que eu estava com ele, se no Instagram ou se num artigo, mas ele falava assim, talvez aquilo que você mais goste de fazer seja aquilo que você faça melhor. E talvez essa seja a sua marca também, a sua marca de singularidade dentro do seu fazer. Então, que são tantas pressões nesse momento, no momento da formação também, mas das pessoas se permitirem se conectarem com aquilo que faz sentido e com Uhum. aquilo que dá prazer, que faz a gente se sentir vivo, que faz a gente pulsar, né? E às vezes a gente tem essa coisa, se tá fácil é porque não tá certo, e de repente não. Se tá fácil e tá gostoso, é porque eu faço bem, é porque faz sentido para mim. E que então a gente possa se permitir se conectar com isso. Porque eu acredito que isso é resistência também no mundo que a gente vive, e que isso ajuda a gente a construir práticas humanizadas e ajuda a gente a mudar o mundo, a revolucionar o mundo. Nossa, Júnior, não sei você, gente, mas eu tô aqui com o coração aquecido com essa sua fala. Me emocionei, assim, né? Porque se entregar à travessia talvez seja o maior desafio que a gente vai ter na vida, né? Nossa, que desafio! E na nossa prática profissional não é diferente. Então, acho que a gente finaliza aqui essa conversa de um jeito assim maravilhoso e eu queria te agradecer, Júnia, por ter topado, por partilhado um pouco dessa sua experiência, suas práticas e essa sensibilidade tão preciosa que você trouxe aqui. E quem sabe a gente não se encontra aí em próximas conversas, não é mesmo? Com certeza. Já provoquei a Gabi lá. Vamos fazer um curso sobre. Olha, quem sabe aí, hein? Fica a dica. Se vocês se interessarem, podem deixar aqui nos comentários, quem sabe assim, né? Não pode ser um caminho que abre a possibilidade para uma pauta tão importante da gente
compreender, né? Uhum, Talvez não é o seu desejo de atuação, mas é um ponto importante a gente entender e estar por dentro, né? E ter essa uhum, sensibilidade para esse com tipo certeza. de prática na psicologia, né? Mas, mais uma vez, Júnia, muito obrigada. E a gente fica por aqui. Então, se você curtiu, né, curte lá. Compartilha com quem você acha que pode se interessar. Eu vou deixar aqui o contato, né, da Júnia. Sigam ela no Instagram, puxe conversa lá, que eu já perguntei se pode, ela falou que pode. Podem levar perguntas para ela, né? Esse canal está aberto de comunicação. Então, temos os comentários, curtir, compartilhar. E assim a gente finaliza essa conversa e a gente se vê num próximo momento. Um abraço. Um abraço. Tchau. Satisfação pelo clique. Fake, a vontade critique. Não é tão só correr. Tamo aguardando o convite.